Crianças dadas. Existem situações em que os pais dão a sua criança e se subtraem do cuidado por ela, ou seja, os pais dão a criança e eles se livram de cuidar dessa criança. Aí a gente sabe que na constelação, quando a gente faz, sempre quem vem são os pais biológicos, independente da pessoa ser adotada ou não, sempre quando você constela um sistema, você não constela os pais adotivos. Eles podem até entrar no campo, mas quando fala assim pai e mãe, só existe um pai, uma mãe, que são aqueles dos quais eu nasci. Isso é uma verdade absoluta. Só que para o adotado, isso se torna uma confusão, porque ele tem a questão dos pais, do qual ele nasceu, e tem a questão dos pais adotivos. Para quem eu miro o meu amor? Quem eu dou lugar na minha vida e quem eu não dou? Como que eu vou aceitar tomar um pai e uma mãe, sendo que eles me deram? A minha rejeição, onde que fica? Quando a gente falou entre tomar o pai e a mãe, a gente sabe que a gente não precisa amar os pais. A gente só precisa honrar esses pais, deixar eles no lugar deles e dizer sim para a vida que veio através deles. Aqui não está se falando que você tem que amar os pais que te deram, os pais que te negligenciaram ou os pais que não cuidaram de você. A única coisa que você pode fazer por esses pais é olhar para eles e entender que eles eram crianças e não adultos. Porque crianças dão crianças, porque quando as crianças têm crianças, elas não conseguem cuidar. Então, elas dão para alguém cuidar, porque criança não assume responsabilidade. Então, nós não julgamos esses pais, não precisamos amar esses pais, mas nós podemos entender o emaranhamento por trás dessa doação. Porque esses pais se sentiram incapazes de ficar comigo. E isso é o que basta. E descobrindo isso, a gente olha para esses pais e diz: deixo com vocês o que é de vocês. Só recebo a vida que veio até mim através de vocês. E pronto. Acabou a conversa. Por quê? Porque frequentemente isso acontece com filhos ilegítimos, né? Por exemplo, sempre eu dou esse exemplo, não sei porquê, gente. Tô achando que meu avô pulou a cerca, só pode. O avô pulou a cerca e teve um filho fora do casamento. Gente, toda hora vem isso para mim de exemplo, quando eu vou falar em filho, mas tudo bem. O que acontece? Esse filho ilegítimo, ele é como se ele fosse abandonado, né? Porque o pai simplesmente teve filho com outra mulher e voltou para a mulher de origem e ele ficou no mundo. Então, isso é um jeito de dar o filho também. Isso também é um jeito de não ficar com a criança. Todo pai que não cuida da sua criança, ele deu a sua criança. Mesmo que essa mãe esteja dentro de casa com essa criança, mas ela não faça nada por essa criança. Quem cuida é uma tia, uma avó, ou seja lá quem for, porque ela diz que ela tem que sair para estudar, ela diz que ela tem que sair para trabalhar. Ela está dando essa criança para outra pessoa. E a partir do momento que os pais se retiram da obrigação ou dos cuidados do filho, eles perdem o direito sobre o filho. Pais que não cuidam dos próprios filhos cometem um crime. Tanto é que na legislação, a Lúcia até sabe que é a nossa advogada aqui, principal, né? Ela sabe que existe o abandono de incapaz. Uma mãe que tem uma criança de 2 anos e sai para o bar e deixa a criança sozinha na casa, é abandono de incapaz. Uma mãe que tem uma criança pequena e entra no mercado e deixa a criança sozinha no carro, é abandono de incapaz. E abandono de incapaz é crime no Brasil e no mundo. Mas é um crime sistêmico também. Sempre que eu não cuido do meu filho, que eu encontro qualquer desculpa, eu estou abandonando meu filho, eu estou cometendo um crime. Claro que eu posso recorrer a pessoas para me ajudarem, mas nada tira a função da mãe. Nada tira a função do pai. Se o pai e a mãe não cuidam, independente do motivo que for, é um crime. E ponto. É assim. Segundo Bert Hellinger. E eu concordo com ele. Então, a alma reage a isso como um grande crime. A alma sistêmica. Porque aqui a gente pode maquiar a situação. Ai, mas é que eu não tenho dinheiro, tenho que trabalhar, não sei o quê. Não, tudo bem, todo mundo tem suas dificuldades.
Todo mundo tem suas dificuldades. Mas será que realmente é isso? Será que é realmente isso porque eu não estou cuidando do meu filho? Será que realmente é falta de dinheiro? Então, claro que a gente não pode ser cruel, que todo mundo tem suas dificuldades na vida. E tem mulheres que eu sei que se viram em 1000 aí para dar conta de 4, 5 crianças e são umas heroínas. Mas, a partir do momento que a gente está falando sistemicamente, isso é um crime. Independente de se for necessidade, se for o que for. É um crime sistêmico. A alma acha isso um crime. Aí aqui no nosso plano, onde a gente vive no cotidiano, ah, não, ela é uma batalhadora, ela é isso, mas ela está deixando o filho de lado. E a alma não quer saber. Não quer saber. Então, é a mesma história do estupro. A gente sabe a dinâmica do estupro, negação do masculino, a gente entende sistemicamente. E aqui no nosso plano isso é um crime. E realmente é um crime. Agora, esse é o contrário. Aqui pode parecer uma coisa linda, mas para a alma sistêmica, ela não quer saber. Abandonou? Abandonou. Não tem que mexer no sistema com essa questão. Na alma daquele que não cuida do filho, isso acontece sim. Mas não só na alma do pai que não cuida, isso repercute na alma da família também. Quando não é reconhecido esse crime, um outro membro da família pode morrer. E pode mesmo. Porque a alma não perdoa. Pai que abandona filho, a alma não perdoa. Também, quando alguém deixa a sua família de forma leviana, buscando a autorrealização. Que é aqui que entra, porque eu tenho que fazer faculdade, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que estudar fora. Às vezes uma criança morre ou se suicida. E é assim, não necessariamente pode ser essa criança da pessoa, pode ser a neta dessa pessoa que abandonou o filho. Mas a minha família teve uma criança que morreu. Na minha família teve uma criança um adolescente se suicidou na minha família. Mas lá atrás, quem que não cuidou de alguém? É aí que a gente olha. Bert Hellinger diz que quando fala isso, esse é o Bert Hellinger explicando o que ele está falando. Ele não está culpando ninguém pela morte de alguma criança. Ele não está dizendo que as pessoas são culpadas. Isso seria arrogância de alguém que vê do lado de fora. Bert Hellinger só afirma o que ele percebe como movimentos da alma através do seu trabalho com as constelações familiares. Então, ele percebeu que se uma família procura uma constelação que está sofrendo muito porque uma criança morreu, aparece na constelação alguém abandonando um filho. E essa criança, sem os pais, que foi abandonada lá atrás, ela foi esquecida, porque os pais abandonaram. Aí a criança que veio depois entra em lealdade com essa criança e morre também. É muito sério isso. Ele não está dizendo que não existe, que existem culpados. Lembrem que não existe vítima, nem mocinho, nem culpado, nem nada dentro das constelações. Ele só diz que quando as pessoas trazem dinâmicas como essa, o que aparece é pais que abandonaram os filhos. Crianças abandonadas pelos pais frequentemente encontram apoio em pais adotivos ou de criação. É o que acontece. Então, uma criança ela foi abandonada pelo pai, ela vai ser adotada por alguém. Ou ela vai para um orfanato, ou ela vai para uma instituição. Ou às vezes é um vô, um tio que cuida, mas sempre alguém vai cuidar dessa criança. Porque a alma sistêmica, ela entra em ação para proteger todos os frágeis, todos os pequenos, todos aqueles que não têm como sobreviver sozinho, e a alma sistêmica traz alguém para cuidar. Mas essas crianças, elas possuem muita dificuldade em tomar o presente oferecido pelos pais adotivos. Ficam esperando os próprios pais a vida toda. Então, essa criança que foi abandonada, ela começa a entrar em parafuso, porque às vezes ela nem sabe que ela é adotada e a vida dela é um inferno. E ela não sabe por quê, porque o campo sabe, mas ela não. E às vezes a criança é adotada e ela sabe que é adotada. Só que ela fica naquele dilema. Então ela fica assim, mas a minha família é de coração, a minha família é de onde eu vim, eu não sei com quem que eu conheço, quem que eu reconheço, quem que é meu, quem que não é, quem que não é. E por que ela fica nessa perturbação de não saber para onde vai e o que fazer? Porque ela está esperando os pais verdadeiros ainda, até hoje.
Pode ser que essa pessoa já seja adulta, pode ser que essa pessoa seja uma criança, mas ela está emaranhada, e o emaranhamento é esperar os pais. Ela ainda quer os pais dela, que abandonaram ela. Então ela não sabe o que fazer. E é por isso que é tão difícil uma criança que é adotada se relacionar bem com a família que adotou. Por isso que às vezes a criança tá ali, é uma criança rebelde, é difícil de cuidar. Eu adotei essa criança, mas ela não tem jeito, ela não sei o quê. Por quê? Porque essa criança ela não recebe esse presente. Porque os pais adotivos são um presente para essa criança, são eles foram escolhidos pela grande alma. A grande alma julgou: esses aqui vão cuidar de você. Então é assim que funciona. É por isso que filho adotivo dá tanto trabalho, porque ele está esperando os próprios pais. Como resolver isso? Eu não sei se eu escrevi nos slides, mas eu já vou falar já. Como resolver a questão com filho adotivo rebelde? Geralmente, os pais que adotaram também entram num estado de arrogância e se consideram melhores que os pais do filho adotado. Ah, essa criança é uma coitadinha. Essa criança é uma coitadinha porque os pais foram maus, os pais abandonaram. Realmente, os pais foram maus e os pais abandonaram. É um crime sistêmico. Mas não cabe ao pai adotivo julgar isso. É a mesma coisa, gente, como o filho julgando o pai ou a mãe. Não cabe a nós julgar. A única coisa que os pais adotivos têm que fazer para que essa criança fique bem dentro da casa é um movimento muito simples. É olhar para os pais biológicos dessa criança e dizer: gratidão por essa criança. Nós cuidamos dela para você. Vocês vieram antes, nós viemos depois. Gratidão por essa criança. Só reconhecer que os pais biológicos da criança estão com a criança, assim como todos aqueles que vieram antes, lembram do leque? Todos aqueles que vieram antes também estão com essa criança. Incluir todos no coração, não só a criança, e excluir os pais dizendo que os pais não são bons. Tem que incluir todos, independente do que os pais fizeram. O que vocês fizeram, os pais adotivos falando, fica com vocês. Mas nós cuidamos dela para você. E agradecem. Porque se não fossem esses pais biológicos, essas pessoas que adotaram não tinham a oportunidade de vivenciar a maternidade e a paternidade. Então, entra quase na mesma questão de tomar os pais. Posso reconhecer que eles não são bons, deixar com eles o que é deles, o que eles fizeram está errado e assim por diante. Mas não cabe a mim julgar. Aí cabe a mim a incluir. A partir do momento que o filho adotivo sente que os pais dele foram incluídos, e todo o sistema, no coração dos pais adotivos, ele se amansa. Mas se amansa igual um cordeirinho. Vira outra pessoa. Que é a mesma dinâmica que acontece na escola. Para quem é professor aqui. Tem criança que é terrível. E o que é a primeira coisa que a professora fala? Meu Deus, esses pais não souberam educar. Quando a professora pensa isso da criança, ela está excluindo os pais da criança. E a criança, sistemicamente, sente a exclusão dos pais. E lembra que eu falei que os filhos têm um amor cego e amam incondicionalmente de qualquer forma? Eles fazem tudo para se manter no sistema e eles fazem tudo pelos pais? O que eles vão fazer? Vão ficar rebeldes dentro da sala de aula para se vingar da professora. Agora, se a professora vê uma criança que não é obediente, olha para ela, inclui com amor ela e todos os pais, e todo o sistema que veio junto com ela, né? Os pais e todo mundo que veio, se ela olha para essa criança e entende isso, e não julga os pais, a criança fica boazinha dentro da sala de aula, automaticamente. E aí, vocês olham para os filhos adotados, e essa vai ser a dinâmica, porque muitos pais que adotaram crianças vão procurar vocês para constelar. E vocês vão ter que entender bem essa dinâmica da criança adotada para poder ajudar esses pais, porque eles são preciosíssimos, porque eles foram escolhidos pela alma sistêmica, pela grande alma, para cuidar desse ser que foi abandonado de forma criminosa pelos pais deles. E entendam, tomar os pais biológicos não tem nada a ver com amar os pais biológicos. Então, depois de tudo isso, vocês vão conseguir um trabalho muito lindo com essa família e a paz vai voltar
se vocês dominarem bem essas dinâmicas, tá?